Aquele foi um dia inesquecível. Quem viveu jamais perderá da memória. Era um dia trágico, como um dia de morte. O cheiro de morte estava perto do nariz daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Não tinha para onde escapar, não mesmo. O flagrante tinha acontecido. Todos os inimigos estavam ao redor. Olhando ao redor, todos eram mais poderosos do que ela. Aquele companheiro que um dia a defendera, que tinha dado para ela uma perspectiva de nova vida, não estava presente no momento. Não, mas quem estava presente era um outro adúltero que tratou de livrar sua própria pele correndo dali. Mas ele não era o alvo daquela turba enfurecida. Não, era uma trama política que envolvia a morte dela e uma despopularização, uma armadilha para pegar Jesus. E agora, numa briga entre dois elefantes, ela era a grama. Tudo passa pela cabeça, né? Quando num momento como esse, onde a morte é iminente, o perigo é real, e se levantou, e aquele filme sobre a vida toda dela se levantou diante dela. O que deve ter passado? Os dias da infância, da adolescência, os primeiros acertos e os primeiros erros. E naquele momento uma coisa passou. Por que as promessas que ela já tinha feito não foram de fato cumpridas? O que ela fez de tanto errado? E o voltar na mente é pensar assim, se eu tivesse tomado aquela direção, se hoje pela manhã eu tivesse escolhido uma outra coisa, não seria o fim. Com a cabeça baixa, os ouvidos tapados, uma tentativa quase que inútil de se proteger, ela imaginava a dor da primeira pedrada. Até que uma mão começou a riscar a areia e algumas frases começaram a ser escritas naquela areia. Eram frases de amor ou frases de ódio? Ela não sabia, mas eram frases que indicavam um recomeço. Não saia daí, está só começando Fé para hoje. No começo era a palavra, sim, não só no começo do planeta, mas no começo de tudo que existe de bom. O seu novo começo, ele é de fato um bom começo quando a palavra toca. Uma das escolhas que eu fiz para o começo desse ano é mergulhar um pouco mais na palavra. Eu quero te convidar a ir comigo, no mesmo caminho, o da palavra. A Novo Tempo prepara e carinhosamente entrega guias de estudo na palavra como esse que você está vendo aqui, ó, para que de fato um novo começo seja no caminho certo, que embora seja estreito, não tenha dúvidas, é o melhor de todos, porque ele é definido. Esse estudo chega até a sua casa de forma totalmente gratuita, se você simplesmente pedir. Assim, o estudo chega até você de forma de graça e também o envio. Os Anjos da Esperança proporcionam isso. Então liga pra gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp, aponte seu celular para o QR Code ou entre no site e faça seu cadastro. Esse estudo vai chegar até você e ao chegar até você eu tenho certeza que vai transformar a sua vida pela palavra. A palavra chega e coisas novas acontecem. Tudo novo, mas novo de uma maneira muito diferente, maravilhosa e duradoura. Faça isso o mais rápido que você puder. Você vai ser muito beneficiado. Promessas, quantas delas? Na cabeça de Maria Madalena passaram algumas que, se fossem cumpridas, ela não estaria naquela circunstância. Mas ali Maria sou eu, ali Maria é você. Porque é impossível viver muitos semestres nesse mundo sem conviver com promessas não cumpridas. Não tem como. Na caixa preta de todo mundo elas estão lá. Porque as nossas histórias são feitas de muitos encontros e uma quantidade enorme de histórias fazem uma história. E a gente vai tentando ser melhor. Todo mundo já fez isso. Há um novo começo e marcas de novo começo que sugerem para a gente que a gente dê novos passos, novas perspectivas ou tente ser novas pessoas.
E muitos de nós vão acumulando promessas frustradas no caminho e na nossa coleção de coisas que não fizemos, elas vão se juntando em muitos formatos, em bilhetes, em livros e cartas, objetos, métodos e novas formas de tentar fazer alguma coisa que nunca aconteceu. Para muitos isso pesa 1 tonelada, para alguns outros pode ter alguns quilos, mas todos nós já vivemos isso, já tivemos que lidar com isso. Adão prometeu que ele nunca tocaria naquele fruto e a história está aqui para todo mundo. O povo de Israel disse, pode falar, Senhor, o que você falar nós vamos fazer. E as histórias não aconteceram. Eu fico imaginando Davi de cabeça baixa, olhando para si mesmo, olhando para a tragédia que ele mesmo construiu e para o rastro de sangue que ele espalhou naquele palácio para esconder uma coisa que ele um dia disse que nunca faria. Mas a resposta de Davi, a resposta de Maria, a resposta de Adão, a resposta que eu e você vamos dar a isso é mais determinante agora do que a promessa que um dia fizemos. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um espírito novo, um coração puro, uma resposta de um coração inabalável. Faz de novo. Ali Davi está estabelecendo uma diferença entre o novo e o de novo. Como nas grandes reformas da história, mesmo coletivas ou individuais, essa diferença aconteceu para que de fato uma história de sucesso acontecesse. A diferença do novo para o de novo. Eu e você estamos diante disso neste momento. Vai ser um ano novo ou vamos fazer tudo de novo? E a resposta está também exatamente na promessa. Nós vamos fazer novas promessas ou vamos confiar na promessa dele? Vamos voltar um pouco para Maria. O que ela lembrou? Ela teve que lembrar do dia que ela se encontrou com Jesus em um momento e teve que perguntar para Jesus, esse negócio todo que você falou de fato é para mim? Agora recobre a cena. Aquela mulher que um dia saiu de Betânia, se dirigiu para Magdala, fugindo da sua própria vergonha. Uma menina linda, maravilhosamente linda, simpática, que chamava a atenção de todos. Talvez uma atenção maior do que ela mesma gostaria de ter. Chamou a atenção de um, chamou a atenção de outro, chamou a atenção de alguns homens mau caráter, chamou a atenção de alguém que tinha mais poder, mais prestígio e com uma capacidade de esconder o pecado maior do que ela mesma. A atenção exagerada, o exercício de poder, e a prostituição começou. Mas ela não começa com um exercício de prostituição, começa com uma violência que a levou para um mundo sem saída. E agora aquela vida que era por um momento indesejável passou a ser a forma de sobreviver. De menina mais gata da vila, ela passou a ser a espalha-rodinha. A menina que as outras mães não gostariam que as suas filhas fossem encontradas junto. E agora ela foge, procurando uma nova vida. Mas a nova vida não foi uma nova, não foi o novo, foi o de novo. E de novo em Magdala, o que ela ganha foi um apelido. De Maria de Betânia passa a ser a Maria de Magdala, a Maria Madalena. E agora o caminhar na areia para a vida dela foi um patinar. E todo mundo que já patinou, pedalou ou correu muitas vezes no mesmo lugar na areia, sabe o que acontece. Na areia a gente não corre. Na areia a gente afunda. E ela foi afundando, como alguém se debatendo num poço de areia movediça. Cada movimento que ela fazia, ela ficava mais baixo e mais baixo. Um dia, escutando Jesus, ela teve que perguntar, assim que todo mundo se espalhou: Jesus, esse é seu nome? Jesus disse sim. Tudo isso que você falou se encaixa para uma pessoa como eu, que já estragou tudo várias vezes? O que se refere, Maria? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que eu me sinto, Jesus, cansado e sobrecarregado. Isso é para mim? Jesus disse, sim, é para você. Existe possibilidade que uma pessoa como eu comece tudo de novo? Ele disse, claro que sim, claro que sim. A minha promessa é resetar a sua vida. Uau! Isso parecia ser algo impensável, porque é o maior prêmio que uma pessoa pode receber. Recomeçar, zerar, começar tudo de novo, reconstruir, pegar aquela caixa preta e colocar como a frase final, comecei de novo, e Deus fala, sim, você pode começar de novo.
E Maria começa de novo com promessas. Esse ano eu vou fazer tudo de novo. E ela faz uma lista de coisas que ela não vai fazer e começa uma lista de coisas que ela vai fazer. Listas. Você já fez alguma? Assim, métodos, formas, caminhos novos, novos métodos. Talvez aquela formulazinha que começa com um bilhetinho colado na porta da geladeira, ou um adesivinho no relógio, algumas coisas nos pontos da casa que a gente passa de novo, o celular ou o despertador colocado num momento novo, a Bíblia, aquela meditação estrategicamente colocada como lembrete, um novo capítulo, mais um método. E ela aplicou mais um método para que, na sua forma de pensar o sucesso, se seguisse todos os passos, as coisas aconteceriam. E aconteceu. Um escorregão que levou a outro, e quando menos ela esperava, ela estava no chão de novo. E se encontrou com Jesus de novo, que diz novas frases e que na cabeça dela foram interpretadas como uma nova motivação. E agora, motivada de novo, espera a multidão se dispersar e ela e Jesus diz: Senhor, isso que você falou serve para pessoas que já tentaram recomeçar outras vezes e que estão colecionando promessas não cumpridas? Jesus disse: eu não vim salvar só pecadores, roubadores, prostitutas. Eu vim salvar aqueles que já me conhecem também. Existe graça para quem já ouviu a graça, existe graça para quem já falou de graça, existe graça para quem estendeu as mãos para outros desgraçados e a graça recomeça para quem a conhece. A graça para todo mundo, para aqueles que não conhecem, para aqueles que caíram no looping da hipocrisia. Ela falou: é para mim? Claro que é. Para você, recomece. Novos métodos, novas motivações, novas quedas. Até aquele dia que a morte pareceu real. E Jesus escreve na areia. O que ele estaria escrevendo na areia? Um novo método? Uma nova forma? Uma lista de pecados? Não podia ser, mas ele escreveu na areia. Na areia da passagem onde o vento leva as coisas embora, e então vem a pergunta: onde estão os seus acusadores? Que pergunta, né? Onde eles estão? Silêncio, porque os gritos foram embora, as pedras foram deixadas no chão, um abandono. O projeto foi frustrado mais uma vez por Jesus. Mas o projeto mais importante na cabeça de Jesus não era o desmanchar um plano assassino daqueles seus inimigos que entendiam muito dos pecados dos outros e pouco dos próprios. Não, o projeto de Jesus era de uma restauração profunda. Ali, ela e ele. E a primeira pergunta foi feita: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu também não te condeno, precede o vai. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Coloque isso numa lista e numa sequência do jeito que Deus quis pôr. Primeiro, eu não te condeno. Sim, para que alguém vá e dê novos passos, em novas perspectivas, em uma nova caminhada, e seja quais forem a quantidade ou as promessas a serem feitas, esses passos não acontecerão, eles não chegarão ao seu destino antes de eu não te condeno. Sim, entenda a lógica divina. O perdão antecede todos os outros passos. Sim, o Cordeiro morre antes da caminhada em direção à Terra Prometida. Antes de sair do Egito, antes do Sinai, o Cordeiro Pascal já está morto. Sim, a porta que se abre, a porta grande que se abre antes do dilúvio, na pregação, 120 anos antes da primeira gota de chuva do dilúvio cair, aquela porta já estava aberta. Sodoma e Gomorra testemunharam Melquisedeque levando um sacrifício antes mesmo de uma mensagem de destruição. Eu não te condeno é uma frase que possibilita absolutamente qualquer sonho. Aliás, condenados não sonham, eles nem sequer dormem. O Cordeiro morreu no Éden, antes mesmo da expulsão. Isso é uma frase muito importante porque faz parte da lógica divina.
Você só terá paz de Deus se tiver paz com Deus. Deus primeiro perdoa, depois coloca no caminho. Ele primeiro aceita, depois ele diz como deve andar. Eu não te condeno. Somente essa frase possibilita o vai. Há então uma outra coisa sobre novos começos. Vai significa que levanta daí, porque uma nova caminhada vai começar. Vai e não peques mais, é Deus que não condena, mas Ele estabelece um novo propósito, uma nova forma de viver. Ele salva para salvar, Ele salva de alguma coisa para alguma coisa. Infelizmente, na popularização e esse achatamento da ideia de salvação, muitas vezes as pessoas pensam que nós somos salvos de alguma coisa, e esquecendo que nós somos salvos para algumas coisas. Nós não somos salvos por causa daquilo que nós estamos fazendo, mas nós somos salvos para fazer alguma coisa que Deus propôs antes mesmo da gente aparecer nesse planeta. Maria tinha um propósito que foi eclipsado pelos seus pecados. Agora Deus diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, você não vai caminhar para qualquer direção, você vai caminhar no caminho que eu te dei. Isso é muito importante. Sem que o propósito seja estabelecido, sem que a caminhada esteja bem clara na nossa mente, sem saber para onde estamos indo, não há muitos objetivos e muitas energias e muitas novas motivações para aquilo que nós vamos fazer. Entenda o que Deus está dizendo. Deus, eu não te salvei para viver a sua vida, eu te salvei para viver a minha vida. Portanto, nos novos planos e novos projetos e novas promessas de um novo ano, deve haver um plano, um projeto e uma promessa divina, onde Ele estabelece o caminho. Se nesses novos dias são seus novos planos, não tem nada absolutamente de novo, porque quando nós fazemos os projetos, a gente cai na areia movediça da nossa própria mente e a gente só afunda, não tem outro lugar para ir. Eu não te condeno, vai bem, eu já paguei a passagem, você pode arrumar as malas. Não peques mais é uma frase muito importante, porque tem uma pergunta nela. Como é e quando é que ela foi salva? No não peques mais ou no eu não te condeno? E a resposta é clara, ela é salva no eu não te condeno. Portanto, não pecar mais tem a ver com um ritmo de vida que agora se estabelece e agora esse é o momento mais importante da conversa que vai levar para o encontro final. Quando Deus diz, vai e não peques mais, Ele estava trocando um método, uma folhinha, um calendário, mais um monte de listinhas de promessas e alguma coisa que se colocou para que o objetivo fosse cumprido por uma outra coisa. Deus estabelece um relacionamento. O que Deus está dizendo é, não use o meu poder para que você possa cumprir suas próprias promessas. Use a minha promessa de andar com você para que o objetivo, que é andar comigo, de fato aconteça. Sabe o que Maria descobriu naquele dia? Que o segredo da vida é andar junto. Sim, Deus falou assim, não pecar mais é andar comigo. Então use a oração para falar comigo, para ter intimidade comigo e não simplesmente para pedir coisas para mim. E não simplesmente para fazer promessas para mim, mas para viver as promessas que eu faço para você e, acima de tudo, vividas com você. Não use a Bíblia como um livro de magias e frases que fazem com que as portas se abram. Não, ele não é um livro de métodos, é um livro de relacionamentos, é a maneira como eu falo com você. Então, nesses passos que você vai dar nessa sua nova caminhada, que sejam passos vividos comigo. Às vezes, eu vou caminhar com você no meu colo, mas o mais importante para você e para mim agora é onde nós seremos encontrados desde que sejamos e estejamos juntos. Vai e não peques mais é vamos e você não vai pecar mais. Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram.
Aquele era o primeiro dia da semana, do primeiro mês. Então, numa contagem, aquele era o 16º dia de um primeiro ano. Sim, era já o comecinho da terceira semana do ano, o primeiro dia da semana. Mas para Maria, para Pedro, para João e para a humanidade toda, aquele sim pode ser considerado o primeiro dia de um novo ano, de uma nova era, porque algo havia acontecido. Tudo que se pensou desde o dia em que Adão comeu o fruto, desde o dia que Eva comeu o fruto, todas as promessas, todas as histórias, todas as trajetórias, todos os sonhos, agora estavam se fundindo e se encontrando naquele dia. Aquele foi o primeiro dia de todas as nossas vidas, porque sem aquele dia, nenhuma promessa faz sentido, porque aquela promessa precisava ser cumprida. No primeiro dia da semana, era o 16º dia de um novo ano, mas era o primeiro ano e o primeiro dia da história para a humanidade, porque ali se cumprira o fato de que Jesus ressuscitou, o renovo, as primícias, aquele que saíra da tumba. No primeiro dia da semana, Maria correu. E uma experiência ali começa a servir de lições para a gente. Primeiro porque João correu e por ser mais jovem do que Pedro, ele chega primeiro, chega cansado, bate o olho e sai. Pedro chega correndo, sendo ele mais velho do que João, levou um pouquinho tempo a mais para chegar, bateu o olho e saiu. Eles encontraram a tumba vazia e isso já por si foi uma grande experiência, mas não viram mais nada fora isso. E a primeira lição aparece daquele primeiro dia da semana. Muitas vezes, a maior visão da sua vida, o maior encontro da sua vida, a maior experiência da sua vida está a poucos minutos, poucos instantes do ponto onde você desistiu. Sim, Maria correu e ficou um pouco mais. João correu e foi embora. Pedro correu e foi embora. Maria correu e ficou lá. Então vou repetir. Às vezes o sucesso está a alguns instantes depois do ponto onde alguém desistiu. Fica um pouco mais. Maria foi e fez uma pergunta. Onde está? Onde puseram o meu Senhor? Agora continue prestando atenção no que o texto diz, porque esse texto é tremendamente significativo, porque ele fala de uma procura e não é uma procura qualquer. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Mais uma pergunta importante na vida daquela mulher. Volta um pouquinho e você vai descobrir que a última pergunta que Jesus fez para ela é: onde estão os teus acusadores? Aquele era um dia para chorar, porque a morte tinha chegado, os acusadores estavam ao redor e na mão dos acusadores haviam pedras. Era o dia da execução. Volte um pouco mais e você vai estar em um outro jardim, o jardim que Jesus plantou. E naquele dia, o acusador era Satanás, que sorria com uma ponta a outra como serpente, o veneno escorria pelos cantos da boca da serpente, porque a morte tinha chegado. E na mente de Satanás, o executor era Jesus. Ali estava um casal envergonhado, ao chão, pensando no seu próprio pecado, o acusador ali, e a morte se aproximava e Jesus foi colocado em xeque. Naquele dia houve uma promessa, e a promessa é: porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15, entre a sua descendência e o seu descendência. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus fez uma promessa e a promessa deveria permanecer. Quando Jesus foi colocado em xeque, a resposta dele foi salvação. A cena se repetiu, uma mulher caída ao chão, a vergonha, os acusadores ali, e a pergunta foi: onde estão os teus acusadores? Porque Jesus entra em cena e tirou a condenação para colocá-la sobre si. Foi feita uma promessa, porque aquela mulher só se levantou das areias da acusação, as pedras só foram deixadas ao chão, porque a acusação, o pecado e a morte que o pecado traria, estaria sobre os ombros daquele que deveria morrer e ressuscitar.
no primeiro dia da semana, a promessa se cumpriu. A acusação foi colocada sobre ele e sobre ele estava a cruz. E da cruz ele foi para a tumba, e da tumba saiu para a vida, e mais uma pergunta foi feita, agora em novos tons. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Porque nós choramos a morte, choramos a acusação, choramos as derrotas, choramos as promessas não cumpridas, mas não faz mais sentido chorar quando tudo isso foi cravado na cruz e alguém se levantou sobre tudo isso. Se a tumba está vazia, por que choras? A pergunta era a pergunta de um novo começo. Há uma palavra difícil de ser absorvida na nossa vida, embora seja fácil de ser compreendida. A palavra é irreversível. Uma vez, diante de uma banca, eu vi uma caixinha de cigarro escrita nessa frase: esse produto causa danos irreversíveis. Sim, ele pode causar um dano cerebral irreversível. Ele pode trazer uma notícia de um câncer irreversível. A morte de alguém, ela é um peso irreversível de uma perspectiva somente humana. Só que Jesus pergunta, por que choras? Porque aquilo que no jardim, aquilo que os homens significaram com pedras nas mãos, aquilo que parecia ser irreversível foi escrito na areia. Todos os pecados que naquele dia foram escritos na areia foram escritos sobre o dedo daquele que trouxe irreversibilidade. As cicatrizes nas mãos de Jesus eram um sinal que Deus trouxe o irreversível para o irreversível e agora não era de novo, era o novo. Por que você está chorando? E a conclusão da história é mais incrível que o seu começo. Ela respondeu, diz o texto, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não lhe reconheceu que era Jesus. Ela não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Que conversa, porque ela traz muitos símbolos. O primeiro, ela pensou ser o jardineiro. Não é fantástico? Porque era de fato o jardineiro, aquele que um dia plantou um jardim onde tudo era novo. E ela pensou ser ele o jardineiro e o seu pensamento era a conclusão da melhor história que Jesus já contou. Porque aquele dia, no jardim, quando o tempo começou a ser contado, dentro de um jardim, aquele que Jesus plantou para colocar lá dentro saiu correndo dele. Agora aquela mulher, pensando ser ele o jardineiro, estava correndo para ele. Um ano novo, uma vida nova, um dia novo, se fez uma história de amor no plano perfeito de Jesus. O momento mais trágico da história do mundo foi quando as flores do jardim correram de Jesus. E o momento mais lindo da história da redenção foi quando eles correram para Jesus. Alguém estava procurando Jesus no jardim. Não era de novo, era o novo, correr para Jesus. Assim, o sol raiou naquele primeiro dia, não no dia da semana da ressurreição, no ano novo que se faz todos os dias. Você faz uma escolha hoje, novo ou de novo? Vai confiar nas suas novas promessas ou nas promessas de Jesus? O novo vai acontecer quando Jesus nascer, todo dia, nova luz nesse seu coração renovado.